carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Vou ler primeiro do verso 1 ao 6, depois nós vamos fazendo uma leitura durante a aula. Diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor bendito, nós rogamos mais uma vez a Ti que o Teu Espírito esteja conosco nessa aula, para que, estudando a Tua palavra, possamos conhecer mais a respeito daquilo que o Senhor requer de nós e Te agrademos, Senhor Deus, com a inteireza do nosso ser. Senhor, me use mais uma vez, como Te fizeste no sermão, agora para que eu possa instruir o Teu povo nesta aula. E abre, Senhor Deus, o entendimento dos Teus filhos, para que sejam ricamente edificados pelo Teu santo evangelho. No nome dele, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Irmãos, existem muitos tipos de orgulho. O orgulho pelas habilidades que nós temos e que outras pessoas não têm. O orgulho é pela posição social que nós ocupamos. Orgulho do emprego. Orgulho da esposa que temos, orgulho dos filhos que temos. São muitos tipos de orgulho. Todos eles têm os seus próprios problemas. Mas existe um tipo de orgulho em especial, que está sendo tratado aqui, que é o orgulho espiritual. Essa seria a última área que nós deveríamos nos orgulhar, porque numa teologia como a nossa, onde tudo depende de Deus e nada de nós mesmos, onde a salvação é pela graça e nós somos considerados pecadores desde o nascimento, do que nós poderíamos nos orgulhar? Mas, infelizmente, nós nos orgulhamos. Tendo recebido tudo gratuitamente no Senhor, nós ainda achamos que temos direito de nos orgulhar da fé que temos. Isso é tão louco, irmãos, que nós nos apegamos a símbolos, de orgulho. Por exemplo, estar em determinada igreja é um orgulho. Eu sei que quando nós temos o privilégio de ter uma igreja confessional, uma igreja zelosa pelas coisas de Deus, com presbíteros bem instruídos, com irmãos bem doutrinados, isso nos traz alegria. E é correto você possa cultivar essa alegria. Mas isso não nos difere em nada dos demais, porque recebemos isso de graça do Senhor. Se temos a salvação, a temos não porque fizemos alguma coisa, mas porque temos a graça de Deus. E se conhecemos muito a respeito da lei de Deus, isso é por mera misericórdia, por pura misericórdia do Senhor, não pela nossa própria capacidade. Pois bem, esse orgulho, como todos os outros, pode ser o princípio da nossa queda. Quem muito se orgulha tem muito mais propensão a cair. A pessoa altiva de coração, ela está à beira do abismo sempre. Ela está brincando com a queda. E nesse texto da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação da igreja da Nova Aliança com os irmãos da Antiga Aliança. Porque muitas pessoas acham que no Novo Testamento não há mais rejeição. Que o Senhor não pode rejeitar aqueles que professam verbalmente a verdadeira fé. E se gabam de serem membros professos de uma igreja. E as coisas não são bem assim. É por isso que Douglas Wilson, no livro Firmes na Promessa, ele diz as seguintes palavras: uma objeção ao ensino bíblico da continuidade pactual
é que a aliança, a antiga aliança, era uma aliança carnal, exterior. Consequentemente, o povo pactual tinha de ser mantido dentro de seus limites através de ameaças divinas externas de todos os tipos. Alguns vão argumentar que o Antigo Testamento, as pessoas caíam, né, da fé, elas declinavam da fé, porque o Antigo Testamento, por natureza, ele é muito voltado àquilo que é externo. Os símbolos, né, o sistema sacrificial, as promessas, os estatutos, era muita coisa externa, né, por conta da natureza da aliança, que ainda era as sombras no Velho Pacto. E aí, quando nós chegamos ao Novo Testamento, né, nós não temos mais ameaças porque esses símbolos foram retirados. Né? Você não tem essas ameaças tão claramente como tinham no Antigo Testamento. E isso não é verdade. As ameaças permanecem. Veja só. Além disso, argumenta-se que na nova aliança, citando o texto, todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Né? E alguém que argumenta dessa maneira está dizendo que a salvação é universal. Não existem mais ameaças, né, no novo pacto, e os crentes eles se apegam a um texto como esse, todos me conhecerão, do menor até o maior, para dizerem que todos, no sentido de que cada uma pessoa vai conhecer Cristo, do menor ao maior. Esse é um erro muito grave de compreensão do texto bíblico, quando a gente pega uma palavra e aplica a mesma palavra com o mesmo significado em qualquer contexto. Isso é uma aberração hermenêutica. A palavra todos, ela nem sempre quer dizer todos universalmente. A gente usa muitas vezes assim. Por exemplo, eu fui para uma festa, estava todo mundo lá. Você não quer dizer que todo mundo, cada pessoa do mundo estava lá. Você quer dizer que tinha muita gente. E muitas pessoas conhecidas suas estavam lá. Então, na sua vida normal, você não faz isso. Então, você não pode aplicar todos, né, como sempre, sendo todos um a um. Né? Aquele texto famoso de João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou o mundo no sentido de cada pessoa do mundo, cada uma delas. Mas o contraponto ali é com que Nicodemos pensava, que Deus amava e salvava só os judeus. Ele diz, não, Deus não salva só os judeus, Deus amou o mundo e deu o seu Filho para que pessoas de todo mundo que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. As ameaças do pacto estão presentes no Novo Testamento. Né? E embora nós tenhamos promessas como essas, que do menor ao maior conhecerão ao Senhor, isso não quer dizer que todos vão conhecer ao Senhor, mas que pessoas de todo mundo conhecerão o Senhor, da idade que for, seja do menor ao maior. Aí ele continua. Mas a nova aliança é, em algum sentido, condicional. Alguém pode decair dela? O batismo obriga aquele que foi batizado a manter os termos da nova aliança. Vocês viram agora no batismo infantil. Nós não cremos que João foi regenerado no batismo. Nós cremos no poder do batismo para receber uma criança dentro da aliança. Consequentemente, ela passa a ter todos os benefícios da aliança. Ela tem pastoreio, ela tem comunhão com as crianças da igreja, com os jovens da igreja, com os adultos, com os velhos. Ela vai crescer debaixo desse ambiente. Então, isso é uma bênção enorme. Mas, chegada a idade da razão, esta criança precisa professar a fé com a sua boca. E aí, depois do batismo, vem o trabalho dos pais. Vocês se comprometem e vão ajudar o seu filho a aprender a ler, para ler a palavra. Vocês vão orar com ele e por ele. Vocês vão trazê-los com assiduidade ao culto. Vocês vão ensiná-los a respeitar o culto divino. Veja a quantidade de condicionais que há depois do batismo. Você precisa manter essas promessas para que seu filho lá adiante venha a professar. Não é chegar aqui, misticamente, joga água na cabeça do menino e deixar ele viver, não. Existem responsabilidades dos pais. E estas responsabilidades cumpridas trazem promessas.
a promessa do teu filho crescer e professar a mesma fé. Está muito alto aqui, não está? Vê se está aberta, por favor. Fechou? Então, existem condicionais, sim. Inclusive, os batizados na idade adulta sabem muito bem disso. Vocês primeiro confirmam que creem, né? Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A você, sim, creio. Você crê na Igreja Católica? Sim. Você crê no batismo? Sim. Você crê. Então você primeiro dá a profissão de fé. Aí depois vem as responsabilidades por conta dessa profissão. Você promete ser submissa à autoridade dessa igreja? Você, sim. Você promete manter uma vida regular nas atividades da igreja? Você, sim. Ou seja, começam a ter condicionantes. Se você professou a fé, se é verdadeira a tua fé, então você vai mostrar isso a partir de agora. Nós vamos crer na sua palavra. Né? É isso que o conselho está dizendo. Nós estamos dando crédito à sua palavra. Você não tem nada que desabone. Então nós cremos na sua palavra. Agora, comprometa-se. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei se a gente tem toda essa consciência do que é o momento do batismo e da profissão de fé. Esse momento, quando se trata dos pais prometendo a respeito dos seus filhos, é um compromisso não é diante de mim, não. O meu trabalho é ser ministro da palavra e dos sacramentos. O ministro não manda no governo, por exemplo. Nós assistimos há um tempo ministros que queriam ter mais ascensão e mais autoridade do que o governante. Não terão. Pelo motivo óbvio. Eles não têm a autoridade do governante. Não foram eles que tiveram essa autoridade. Imagine Deus. Então, o ministro da palavra, ele tem autoridade para fazer aquilo que o rei mandou. Então, o Senhor me manda batizar. Eu vou e batizo. Utilizando todos os meios externos para avaliar se aquela pessoa realmente pode ser batizada, os critérios apontados na palavra de Deus, a gente batiza. Mas se alguém comprova com suas atitudes que aquele batismo tem demonstrado invalidez pelas obras, o que é que os ministros vão e fazem? Disciplinam. Ele está cometendo perjúrio. Foi uma promessa. Então, se um pai prometeu aqui que ia trazer os seus filhos para o culto e não traz, pode ser disciplinado por isso. Ah, mas é muito radicalismo, isso é um absurdo. Foi você que prometeu, ninguém lhe obrigou a prometer, não. Foi sua palavra. O conselho da igreja percebe que o filho de alguém que ainda está sob a sua autoridade está andando com mais companhias. Os pais vão ser disciplinados. Claro, se não se arrependerem. Claro, se não se arrependerem. Não é assim que as coisas acontecem, vocês sabem. Mas existem ameaças do pacto. Sabe por quê? Porque se essas coisas não forem tratadas, o problema que está na sua porta vai bater na porta da igreja. Quando o ambiente não é saudável, irmãos, não é bom para ninguém. A gente diz assim, rapaz, eu não vou para aquele lugar ali não, porque o ambiente ali é muito carregado. Não é que você sente, né? Não é um negócio místico. Eu senti lá, tem um peso, isso é negócio de espírita. Eu estou falando aqui de coisa objetiva. Você sente por quê? Porque você vê como as pessoas se portam, como elas falam. Então é pesado, como elas agem. Você imagina você chegar numa igreja e dizer, rapaz, o ambiente aqui é carregado. E tem igreja que o ambiente é carregado. Carregado de fofoca, carregado de adultério, carregado de conversas profanas. Você imagina terminar o culto e ficar os homens conversando num canto? Então os homens conversando em moralidade. As mulheres se juntam no outro canto, fofocando umas das outras. Você imagina, que ambiente é esse? Eu vou botar minha família aqui dentro? Eu não vou botar minha família aqui dentro. Aí entra o papel dos presbíteros da igreja.
não permitir que o ambiente da igreja seja um ambiente pesado. Precisa ser um ambiente leve. Vou para lá e quando o culto é uma bênção, a pregação é uma bênção. Quando termina, nós continuamos falando de coisas que são interessantes à luz da palavra de Deus, edificantes. As mulheres se juntam para falar de coisas boas, falar de como as dificuldades com a criação dos filhos, o bebezinho que está chegando, um abraça a outra porque está grávida. Vão se reunir ali para preparar o lanche para todo mundo poder se alimentar. Isso aqui é um ambiente, irmãos. Isso aqui é ambiente para a gente viver. Os homens estão discutindo questões a respeito da condução da casa, a condução do país, como a política tem sido feita, né, longe dos caminhos do Senhor. As negociações que são feitas durante a semana, como você vai avaliar a luz da palavra, pedir conselho aos seus irmãos. Isso aqui é ambiente. Um ambiente onde os jovens não são separados. Tem o grupo dos adultos e o grupo dos jovens. Não. Os jovens, eles vão se sentar com os velhos. Esse tempo louco que a gente vive, né, que para a criança se dá bem, ela se dá bem entre elas. Os jovens se dão bem só entre eles. Vai aprender o quê um com o outro? Um ambiente saudável, um ambiente onde as pessoas de todas as idades, elas conversam. Todos os... de onde você vem, né? Classe social, cor, o dinheiro que você tem na conta, isso aqui fica de lado. Nós vamos conversar juntos aqui para discutir coisas que são relevantes para o povo de Deus. Isso é um ambiente, irmãos. Mas se a gente não leva em consideração as maldições do pacto, se um conselho de uma igreja trata essas coisas como qualquer coisa, a gente perverte a nossa igreja. Eu sei que a responsabilidade maior é dos presbíteros, eu sei disso. Mas eu sei também que vocês deveriam ter muito cuidado com esta igreja local. E muitos têm. Cuidado. O que está acontecendo no nosso meio? Ter preocupação quando algum irmão está se desviando do caminho. Não preocupação para falar um com o outro sobre aquilo, mas preocupação para falar com aquele que é devido. Procure os presbíteros. Pastor, o que é que está acontecendo com fulano? Não tem visto ele na igreja. Ore para essa pessoa. Para que esse ambiente seja saudável para a sua família. Porque do jeito que é uma bênção vir para a igreja. Olha, vir para uma igreja onde as coisas estão andando bem, você tem seus problemas. Você chega na igreja e diz, não, aqui é um porto seguro. Aqui eu posso ficar tranquilo. Porque tem gente cuidando aqui. Isso aqui é um ambiente limpo. Limpo porque as coisas são tratadas à luz da palavra de Deus. Mas você ter seus problemas na sua casa e não ter nem confiança. Eu vou falar com o pastor como, pelo amor de Deus? Ele tem mais problema do que eu. A casa dele tem mais problema do que a minha. É mais desorganizada do que a minha. É mais desordenada do que a minha. Eu vou falar o que com esse homem? Eu vou procurar um presbítero irresponsável que não cumpre nem as palavras dele? As maldições do pacto caem sobre nós, irmãos, se nós não tivermos cuidado com a casa de Deus. Não brinque com isso. Continuando aqui o texto, ele diz assim: nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Palavras do apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 8. Ao mesmo tempo, a Bíblia é igualmente clara em dizer que os cristãos professos podem e de fato decaem. Quando isso acontece, eles não estão caindo a partir de uma posição de descrença. Estão caindo de uma posição de infidelidade pactual. Tal como muitos judeus caíram. Perceba como alguns indivíduos são descritos na carta aos Hebreus. Quando cai, o cristão professo insulta o Senhor a quem prometeu servir. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno
aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Hebreus 10, verso 29. Você já imaginou isso? O sangue do Cordeiro foi derramado por você. Você professa isso. Você disse isso no batismo, na profissão de fé. E você vive uma vida de iniquidade. Isso é profanar o sangue do Cordeiro. Ele está dizendo aqui, não é que as pessoas decaíram, perderam a salvação. Não existe isso, não se perde a salvação. Uma vez em Cristo, acabou. Mas você pode professar a fé, você pode ter os sinais, né, os selos pactuais, mas você tem uma vida que desabona tudo isso. Como é que você quer entrar no céu, irmãos? Quinta-feira, na reunião de oração, nós falamos um pouco sobre isso. As gradações de punição, de maldição, para aqueles que rejeitam Cristo, e as gradações de bênção. Nas gradações de maldição, nós usamos inclusive o texto lá de Romanos, capítulo 11. Aliás, Mateus, capítulo 11. Por favor, abra comigo esse texto. Mateus 11. Eu vou pedir para alguém ler do verso 20 ao verso 24. Por favor, leia em alta voz. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte. Aqui na introdução, Mateus, ele contextualiza. Depois de Jesus ter feito vários milagres, operado muitos milagres naquela região, e mesmo assim as pessoas não terem se arrependido, aí ele começa a fazer uma comparação de algumas cidades, né, para chegar ao ponto que é a conclusão dele. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se Tiro e Sidom não tiveram a operação de milagres como Corazim e Betsaída. Então, Tiro e Sidom não tiveram essa oportunidade de ver os milagres de Deus. Mas Betsaída e Corazim tiveram e não se arrependeram. Então, estas cidades que tiveram uma operação de milagre muito grande deveriam ter se arrependido pelos sinais que foram dados ali. Mas não se arrependeram. Aí ele diz: e contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom, que não tiveram grande operação de milagres, do que para Betsaída e Corazim. Menos rigor no dia do juízo. Haverá um dia, irmãos, que nós vamos ser colocados diante do ancião de dias, como a gente estava vendo aqui no profeta Daniel, no capítulo 7. O ancião de dias é Deus. Um dia todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. E haverá menos rigor para um e mais rigor para outro. Sim. É claro, Deus é justo. Né? Eu até falei, não se pune um ladrão de galinha como se pune Hitler. Não se pune.
O meio evangélico é uma coisa meio estranha que diz assim: não existe pecadinho e pecadão. Eu cresci ouvindo isso, não sei se mais alguém já ouviu também. Não existe pecadinho e pecadão. Eu até entendo que há, sim, um aspecto de verdade. Tudo é pecado. Ora, o que foi que levou Adão a ser morto? Ele comeu do fruto proibido. Então, assim, aos olhos dos homens pode ser nada. Mas porque Deus o proibiu, é um pecado tremendo. Mas aí ele começa a fazer aqui a ponderação. Existe mais rigor e menos rigor. A quem muito é dado, muito será cobrado. Os que vão para o inferno por rejeitarem Cristo irão todos que rejeitam e provarão do mesmo inferno, é verdade, mas não com o mesmo rigor, porque Deus é justo e ele vai, com justiça, aplicar a pena que cada um merece. Certo? Agora, não olhe para isso para achar que o inferno. Eu vou ser bonzinho aqui, porque pelo menos se eu for para o inferno, eu vou pegar um inferno ali, né, uma varanda, né, um chuveiro para esfriar um pouco o calor do inferno. Não vá nessa, não, que você não vai se dar muito bem. Não. É tudo inferno. O inferno é um lugar onde só existe uma presença de Deus, a presença da justiça. E você vai se ver com a justiça de Deus. Não é coisa muito boa sem Cristo. Mas se isso é verdade também que no céu as retribuições são distintas. É óbvio isso. Existem aqueles que, estando em Cristo, foram zelosos, piedosos, atenderam o pobre e a viúva, contribuíram com a expansão do reino de Deus, se submeteram aos cuidados pastorais, foram assíduos nos compromissos religiosos, foram cuidadosos com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seu trabalho. E existe aquele que foi negligente, o crente medíocre. Não é o crente carnal, viu? Isso não procede. Não existe crente carnal. É crente piedoso, esforçado e um medíocre. E aí o pessoal diz assim: então, só quem tem esse nível de conhecimento que vocês têm é que é salvo? É óbvio que não. O que se pede para que alguém seja batizado não é que tenha mestrado em teologia, é que professe o credo, por exemplo, que é talvez o menor resumo da fé cristã. Se você professa o credo, você é batizado. Tem uma vida minimamente digna, você é batizado. Não é tão difícil assim não ser batizado. Agora, e de agora em diante? É isso que você quer? Você vai viver a vida inteira conhecendo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, batismo, ressurreição, existe uma igreja e eu vou para o céu. Pronto. Toda a tua teologia é essa. É isso que você quer? Se é isso, você é um crente medíocre. Como muitos são. É isso que você quer? Eu espero que não. Nós estamos aqui para caminhar. Aí vem um problema. Quanto mais é lhe dado, mais lhe é cobrado. Se você está numa igreja que muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Então haverá mais rigor na cobrança do Senhor diante de você. O seu pecado foi pago, certo? Se é verdadeira a tua profissão de fé, o seu pecado foi pago em Cristo. Mas no céu, irmãos, é muita pretensão do sujeito achar que vai ter no céu as mesmas condições dos apóstolos. Não vai. Porque quando João escreve Apocalipse, ele fala dos 24 anciãos. Quem são? Vocês se lembram? As 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos, sentados no trono. Você acha que você vai se sentar nessa mesma posição de honra? Certamente que não. Certamente que não. Os mártires da igreja ao longo da história, a história da igreja, a tradição da igreja traz esses homens que morreram pelo evangelho, foram lançados na cova de leões, né, foram queimados vivos. Esses homens têm grande honra.
Mas você não é um mártir. Mas precisa também, não pode ser também um medíocre. Não pode ser um medíocre. Não atraia a maldição do pacto para dentro da sua casa. Se vangloriando de nada. O sujeito conhece meia dúzia de livros de teologia, não pisa no chão mais não. Começa a confrontar o pastor, começa a discutir em rede social, né? Se acha o santarrão. Nós não somos nada disso. Nós não somos nada disso. Nós deveríamos voltar sempre para as primeiras coisas, para os primeiros passos da fé. O que você mais precisa, irmãos, para não atrair maldição do pacto para a sua casa, é fazer aquilo que é mais simples. O mais simples. Primeiro, tome conta da sua vida. Nunca vi conselho melhor do que esse. Tome conta da sua própria vida. Já é coisa assim, muita coisa para você fazer. Ter uma vida devocional adequada, né? Cuidar de não falar na hora indevida, não falar o que é indevido, se portar de maneira honrada, cuidar da sua própria imagem. Tanta coisa, é muita coisa para fazer. Cuidar dos seus trabalhos, das suas obrigações em casa, exercer cada papel que Deus te deu de maneira que honre a palavra do Senhor. Tanta coisa, só sobre você. Depois sobre aquelas pessoas que estão ao teu redor, tua esposa, teu marido, teus filhos, teu patrão, teu funcionário, teu pastor, teus presbíteros, diáconos, irmãos. Olha o tanto de coisa que tem para fazer. E geralmente aqueles que são mais orgulhosos dentro da igreja, seja por condição financeira, social ou por conhecimento teológico, eles são extremamente falhos nessas áreas que são as principais. Se preocupam com as coisas que são mais visíveis e se esquecem daquelas que são as principais. Nós não temos do que nos vangloriar. Absolutamente. E especialmente se for da nossa condição espiritual. Isso é uma loucura. E se Deus puniu Israel, nos punirá também. Último texto que nós vamos abrir hoje. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, eu li até o verso 6. Eu vou pedir para alguém ler do verso 11 ao 13. Primeira Coríntios 10, 11 a 13. Douglas Wilson diz assim: esse capítulo ressalta que o crente não se deve deixar levar pela incredulidade diante dos termos de seu batismo em Cristo, caindo no mesmo erro dos judeus que foram dominados pela incredulidade diante do batismo em Moisés. Os judeus tinham um batismo, porque ele falou no começo do capítulo que eles passaram sobre a nuvem, né? Eles estavam ali andando no deserto e a nuvem estava sobre eles. O mar se abriu e ficou sobre eles. Aquilo ali é considerado como o batismo, né? Foi comparado a um batismo. Eles estavam debaixo desse cuidado da aliança. Então, se eles que passaram pelo batismo de Moisés, andando com a nuvem acima deles no deserto, não foram poupados, imagine nós. Ele diz: os judeus tinham um batismo e tinham uma refeição pactual no deserto. Eles tinham maná e tinham a nuvem. Contudo, muitos deles ainda caíram em incredulidade. Os cristãos em Corinto estão sendo alertados a não cair dessa mesma forma, nessa mesma presunção pecaminosa. Nós fomos batizados e nós temos a ceia do Senhor. Isso não quer dizer nada. Hoje à noite vai ter ceia. Os batizados em comunhão
externa vão participar. Não se glorie somente nisso, irmãos. Porque isso pode ser tudo um teatro. Você pode estar aqui só fazendo teatro, né? E teatro tem um problema. O espetáculo começa, se desenvolve, mas termina. 1 hora a máscara cai. Quando as cortinas se fecham, a máscara cai. Coitado de quem acha que vai passar a vida enganando dentro da igreja. Porque não engana. 1 hora o Senhor revela. Irmãos, e é de uma tristeza e vergonha terrível quando o Senhor traz à luz a nossa vida de pecado, uma vida de soberba diante do Senhor. Os últimos dias a gente tem acompanhado uma situação difícil, né? Um irmão não é daqui da nossa igreja, mas era alguém que transpirava um zelo assim sobrenatural com as coisas de Deus, uma coisa. E assim você notava na conversa que era muito forçado. Ninguém vive daquele jeito ali, não. Até a voz é aquela voz empolada para falar uma coisa simples. Ou ele já vai falar com você, ô pastor, como é que o senhor está? Sei o que, aquela coisa bem. Coisa forçada, forçada, totalmente forçada, tem nada de natural. E aí houve uma queda, irmãos, terrível. O que é que sobra? O que é que sobra? Os crentes, eles agora inventaram um jeito de demonstrar piedade. Fala manso, né? Aquele cara que fala baixo, nunca altera a voz, ou fala com aquela voz bem, né, contundente, aquela coisa bem formal, para dar um ar de piedade. Você só engana os bestas da sua qualidade, porque quem tem um mínimo de sabedoria diz isso é tudo falsidade. Tudo falsidade. E por mais que você diga a pessoa, parece que entra por um vídeo e sai pelo outro. Aí vem uma situação como essa. Puxa o tapete da pessoa, a pessoa fica lá no chão estendido. E agora? Deus nos livre, irmãos, de passar por isso. Deus nos livre. A nova aliança tem muitas bênçãos, muitas, muitas, mas tem ameaças que são pesadíssimas. Eu espero que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, porque todos nós somos muito inclinados a esse tipo de pecado, para que nós não tenhamos soberba no nosso coração, em achar que estamos de pé e que todos os outros estão abaixo de nós. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Amém. Yuri. Descrição perfeita. Você se cerca de aduladores e bajuladores que vão insuflar essa tua soberba. E aí, meu amigo, o destino é a queda. E interessante, Yuri, que quando cai, nenhum bajulador chega perto para ajudar. Por quê? Porque é bajulador, não é amigo. Amigo, amigo alerta, bajulador bajula. Só para gente terminar, se ninguém tiver mais algum comentário,
Mas aí, um dia desse, acho que um sábado, não sei exatamente qual foi o dia, sai passando ali na internet, ali no Instagram, e aparece lá um pastor, cara, um terno muito elegante, uma coisa bem, um colete assim por dentro, aquela coisa, um ar bem assim, né, superior, né, um ar de superioridade, e aí indo pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu olhei assim, digo, mas tudo que a imagem fala é o contrário do que ele está dizendo embaixo. Isso não tem nada a ver com pregar o evangelho da humildade. Tu, primeiro, para ir pegar o evangelho, precisa tirar uma foto no espelho, meu Deus do céu. E depois é um ar de superioridade, como se eu vou lá ensinar aqueles energúmenos que estão lá esperando que eu chegue. Meu Deus, meu Senhor, um pastor de igreja fazendo um negócio desse, isso é sintomático que as coisas não vão bem. Porque eu fico pensando, se o pastor faz isso, o que é que faz um membro da igreja dele? Imagina aí. Aqui não tem espaço para esse tipo de coisa, irmãos. Não tem. Tem espaço para pessoas que crescem muito, conhecem muito. Nós temos pastores, especialmente na nossa denominação, especialmente na Igreja Presbiteriana, que são homens extremamente eruditos. Mas quanto maior a erudição, deveria ser maior a humildade, não a soberba. Isso tem nada a ver com o nosso evangelho. Pastores que, à medida que vão crescendo no ministério, vão se distanciando do povo. Deveria ser o contrário. Né? Quanto mais a gente cresce, mais a gente está próximo do povo, para conhecer o povo que é nosso povo. Né? Não há distinção aqui, como na igreja romana, clero e leigos. Todos nós somos o mesmo povo do Senhor. Amém. Pedir ao nosso irmão Breno, por favor, agradeça ao Senhor pela manhã de hoje.